Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso está neste lugar. Deus irá fazer grandes coisas neste meio. Tem pessoas aqui que precisam ouvir uma palavra. Que Jesus Cristo ama a sua vida. Que Jesus Cristo é tudo para a sua vida. Abram as suas Bíblias em Romanos 3, capítulo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu queria fazer aqui uma pergunta. O que é que te satisfaz? O que é que te satisfaz? O que te deixa mais feliz? Cada vez mais nós encontramos pessoas tristes com a vida, não encontram vazio em seu coração. Mas existe um filósofo famoso que ele disse uma palavra bem interessante. Eu fiquei pensando e eu achei bem interessante, que quando Deus nos criou, Ele criou um vazio do tamanho de Deus em nossos corações. E isso é a mais pura verdade, pois nós precisamos de Deus. Tudo que o ser humano ele precisa é Deus, mas ele não entende, pois cada vez mais ele tem se afastado de Deus. No início da história da humanidade, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem era perfeito, Adão era perfeito, até entrar o pecado. Adão, ele pecou para com Deus, e o seu erro, ele causou grandes efeitos. A vida, muitas das vezes, acaba sendo uma relação de causa e efeito. Os efeitos do erro de Adão são numerosos, e é de grande alcance. O pecado, ele tem afetado em todos os aspectos da nossa vida. Isso afetou a nossa vida na terra e nosso destino eterno. Um dos efeitos imediatos foi a separação da humanidade de Deus. Deus, um ser divino, sem nenhum erro, ele não compactua com o pecado. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. E Deus, eu queria contar um testemunho. Deus me deu uma experiência nessa semana. Nessa segunda-feira eu recebi uma notícia muito triste, onde estava escrito ali que meu amigo, que eu estudava ali junto com ele no colegial, ele tinha falecido. E essa notícia me deixou muito triste, pois eu era muito amigo dele e ele gostava muito de computador. A gente sempre ficava conversando de computador e a gente jogava bola no final da aula. A gente saía para jogar bola ali na escola mesmo. E eu fiquei lembrando, a última conversa que eu tive com ele foi exatamente as 3 semanas atrás, antes dele ter falecido. E eu tinha trocado mensagem com ele, e eu fiquei pensando assim, por que eu não tinha falado de Jesus para essa pessoa? Por que eu não pude falar do amor de Cristo, que Cristo amava a sua vida? E eu fiquei muito triste naquele momento. A gente não deve perder nenhum momento de falar do amor de Cristo. A gente não pode perder nenhum momento de falar de Jesus. Deus é tudo para as nossas vidas. O ser humano precisa entender isso. Glória a Deus. E eu estive em seu enterro ali. Eu já tive, é a primeira vez que eu tive essa experiência de estar no enterro de um não salvo. Eu já participei de enterros de pessoas salvas e é um clima muito diferente, um ambiente muito diferente, um clima bem pesado. E quando eu fui ver ali o rosto daquele menino já deitado, dormindo no caixão, estava morto,
E o semblante é totalmente diferente de uma pessoa salva. E eu fiquei ali com isso no meu coração. O que falta na gente é o amor pelas almas. É o amor para dizer, para se preocupar com aquela pessoa e dizer que Jesus a ama. A gente às vezes perde tempo com tantas outras coisas, mas existe alguém precisando ouvir um Jesus te ama. Jesus pode transformar a sua vida. E eu fiquei pensando comigo, eu fiquei muito triste comigo por não ter falado, na última conversa eu não pude ter falado que Jesus o ama. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Ele morreu por mim e por você, para termos de volta aquela comunhão para com Deus. A decisão amorosa de Deus em nos salvar da maldição eterna e nos abençoar, mesmo nós não sendo merecedores. Tudo isso pela graça. Deus, o ofendido, é que veio em nossa direção, os ofensores, e nos oferece a reconciliação. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus é a nova chance que Deus te está dando hoje, para te dizer que Ele te ama, Ele quer te ver aos seus pés, louvando novamente. Se eu fosse você, eu não perderia essa chance. A morte, ela pode vir em qualquer momento. Jesus quer te de volta, jovem. Jesus quer de volta a comunhão que você tinha com Ele. Jesus quer de volta. Aleluia. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Oh, aleluia, Santo Deus. Você já experimentou essa vida em abundância? Você já experimentou uma vida cheia de Deus? A presença de Deus é algo cativante. O amor de Deus é algo extraordinário. Ele ama você. Amém? E assim eu quero agradecer a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus.